Ai, Thaís, eu não consigo descartar porque eu fico com medo de precisar desse objeto depois. O ser humano, acho que como todo ser vivo, é um acumulador. Vou explicar melhor. As formiguinhas, por exemplo, que trabalham para acumular alimento para o inverno. Todos os animais, de alguma maneira, fazem isso. E o ser humano, ele também tende a armazenar coisas pensando em um período de escassez que ele possa passar. Isso é muito sério, porque eu já fiz alguns estudos mais informais, algumas pesquisas em algumas culturas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a minha avó, ela me falava muito isso, que ela tinha esse costume de guardar coisas, até estocar alimentos, porque ela viveu a época da Segunda Guerra Mundial e ela teve momentos que não tinha comida, não tinha pão na padaria, não tinha leite. Então ela sempre ficou com esse medo inconsciente disso voltar. E uma vez eu fui também para Holanda e conversei com uma personal organizer de lá que falou que ela tem muita dificuldade de lidar com clientes mais idosos, justamente porque por eles terem passado pelo período da Segunda Guerra, eles têm dificuldade de abrir mão das coisas. Eles querem guardar absolutamente tudo que eles acham que eles podem precisar. E se a gente parar para pensar também, né, observando outras culturas, como por exemplo nos Estados Unidos, que eles têm até aqueles programas de TV dos acumuladores, por que será que isso acontece? A gente tem essa febre do consumo e muitas vezes o consumo está associado culturalmente a uma elevação social, a um status social. Eu compro porque eu posso. Tanto que é muito comum quando a gente vê pessoas e famílias com baixa renda querendo comprar coisas. E às vezes essas pessoas são levadas a acumular coisas justamente porque a posse e a compra desses objetos representa um status social. Então isso é cultural. A gente não pode culpar essas pessoas pelo que elas estão fazendo, porque é uma coisa cultural, uma construção social realmente. Então isso acontece. A gente tem medo sim de se desfazer das coisas, porque hoje a gente já tem, e a gente não sabe se no futuro a gente vai conseguir. Então eu tenho algumas dicas para você avaliar se vale a pena você manter esses objetos se você for essa pessoa, ou se você tiver alguma pessoa assim na família. Lidar com familiares, especialmente idosos que têm esse apego assim com as coisas materiais, é muito delicado. Muitas vezes vale a pena fazer um trabalho em conjunto com um psicólogo realmente que seja especialista nessa questão do apego, da acumulação. Existem estudos que falam isso, tá, gente? A pessoa se cerca de coisas porque isso cria uma espécie de muro em torno dela, ela se protege com essas coisas. Então, isso não vale só para objetos, não, vale para atividades no trabalho. Sabe aquela pessoa que é muito, muito, muito ocupada, tá sempre sobrecarregada, sempre faz hora extra? Muitas vezes ela agrega tantas coisas assim no dia a dia dela para esconder falhas que ela tenha de outra maneira. Então, assim, a pessoa ela não é tão boa em uma determinada área que ela precisa ser, e para disfarçar isso, ela se blinda com um monte de tarefas acontecendo, porque pelo menos ela é ocupada, pelo menos ela faz coisas. A questão da acumulação de objetos também, ela às vezes esconde questões psicológicas mais sérias. Então esse trabalho, se você tiver um acumulador na família, ou se você for uma pessoa acumuladora, vale a pena sim procurar um profissional da área da psicologia para fazer esse trabalho junto com você, porque não é só você pegar o saquinho, andar pela casa e jogar as coisas fora. Isso não vai funcionar com você. Muito pelo contrário, pode fazer você entrar numa crise existencial profunda, você ficar chateada, se questionando por que você jogou fora aquelas coisas que você gostava, e eu não quero que isso aconteça com você, nem com ninguém da sua família. Uma coisa que, de cara, assim, você pode levar em consideração é tentar avaliar, primeiro, a coisa de guardar lixo. Sabe, tem pessoas que guardam lixo, tipo, pegam coisa na rua que encontraram, não vão usar para nada, mas guardam. Isso é uma questão que sim vale a pena fazer um trabalho em paralelo com um psicólogo. Agora, as pessoas que não têm esse costume de juntar coisas, né? Pessoas comuns do dia a dia, assim, que simplesmente, se você passear pela sua casa com uma sacolinha na mão, talvez você encontre coisas que são obviamente lixo. Então, uma embalagem que ficou vazia e você nem tinha uma coisa que ficou ali, um papelzinho que ficou jogado. Então, se você pegar uma sacolinha e andar pela sua casa hoje, com certeza você já vai identificar um monte de coisinhas assim que são lixo e que acabaram ficando por ficar, sabe, no local. E a ideia é que você consiga fazer isso pelo menos uma vez por semana, justamente para garantir que não fiquem essas pequenas coisas pela casa. Agora, quando a gente está falando em uma análise geral dos objetos para ver essa questão de será que eu vou precisar disso depois, eu gostaria que você sempre tivesse em vista a sua vida hoje, as necessidades da sua vida hoje, a pessoa que você é hoje. Porque assim, às vezes a gente guarda coisas que são referentes a uma época que já foi, que foi maravilhosa, a gente curtiu muito. Só que a gente não pretende mais usar. E aí que tá, se você não pretende mais usar ou não tem em vista quando você vai usar de novo, pra que exatamente você vai guardar? Porque quantas coisas, se você parar pra avaliar hoje na sua casa, você vê que você tem coisas que
eram de uma outra época, que fizeram sentido durante muito tempo pra você, mas talvez não façam mais sentido agora. Agora, existem coisas, sim, que eu já dei e me arrependi. Então, assim, é você pensar o que realmente de pior aconteceria se eu me desfizesse desse objeto. Se eu der o vaporeto lá, né? Se eu vender o vaporeto ou der de presente pra alguém que vai precisar mais, ou enfim, me desfizer desse vaporeto, o que de pior pode acontecer, sabe? Se um dia eu quiser lavar as paredes da garagem, eu alugo. Mas assim, e o espaço que eu vou ganhar na minha casa de não ter mais esse treco, esse trambolho aqui? Então eu acho que essa é uma questão muito importante da gente se fazer e refletir sempre para que cada vez mais a gente abra espaço na nossa casa para aquilo que realmente importa.